Flamengo faz proposta astronômica por Caio Jorge, Endrick perderá metade dos jogos do mês de janeiro e Toni Kroos fala sobre Neymar. Essas e muitas outras notícias você vai conferir na edição dessa segunda-feira do Boletim Weiner. Vocês me ajudaram a escolher o nome desse novo quadro do canal na última edição do Mercado da Bola. Eu tinha perguntado se vocês preferiam Boletim Weiner ou Plantão Weiner. Vi que muitos ficaram divididos, mas ainda assim, Boletim Weiner teve uma ligeira vantagem. Então, muito obrigado a todos que ajudaram a escolher o nome desse novo quadro do canal. Vencedores do Globe Soccer Awards. Ontem foi dia da cerimônia de entrega dos prêmios da Globe Soccer Awards. É uma cerimônia que acontece geralmente em Dubai, nos Emirados Árabes, e que é organizada pela Globe Soccer. É como se fosse uma premiação paralela ao FIFA The Best e a Bola de Ouro da France Football. E o que eu acho bem interessante das premiações da Globe Soccer é que eles fazem várias categorias que nem a FIFA e nem a France Football fazem. Então, por exemplo, no melhor jogador do ano, ganhou o Dembélé do PSG de novo. No prêmio de melhor atacante, quem ganhou foi o Lamine Yamal do Barcelona. No prêmio de melhor jogador do ano da La Liga, quem ganhou foi o brasileiro Rafinha. No prêmio de melhor jogador do Oriente Médio, ganhou o Cristiano Ronaldo. No prêmio de melhor clube, ganhou o PSG. No prêmio de melhor presidente, ganhou o Nasser Al-Khelaifi, que é presidente do PSG. Esses prêmios são prêmios já mais habituais. Só que teve um prêmio que ele me chamou muita atenção e pode chamar sua atenção também. A Globe Soccer criou um prêmio que é um prêmio de melhor retorno. E quem ganhou esse prêmio foi o Pogba, que passou aí quase um ano fora do futebol, afastado depois de ter testado positivo no doping. Ele voltou recentemente a jogar na equipe do Mônaco e a Globe Soccer deu então esse prêmio para ele. E aí você pode perceber que é uma categoria que foi criada de maneira muito específica, exatamente para que ele pudesse ganhar. E nessa premiação tivemos uma presença inesperada. Daniel Alves, ex-lateral de Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, seleção brasileira, esteve presente na cerimônia, só que não ganhou nenhum prêmio. Kroos fala sobre Neymar. O Toni Kroos, lendário meio-campista alemão que jogou no Real Madrid, no Bayern de Munique, ele concedeu uma entrevista muito legal para o Romário, na Romário TV. Inclusive, se você não assistiu essa entrevista, eu sugiro que você assista depois. Lá tem as legendas direitinho com tudo que o Toni Kroos fala. Muito legal essa entrevista, onde nessa entrevista ele acabou revelando até qual foi o jogador mais difícil que ele marcou na carreira. Aí você pode se perguntar, será que foi o Cristiano Ronaldo? Será que foi o Messi? Será que foi o Neymar? Nada disso. O jogador que o Kroos disse que foi mais difícil de marcar foi o N'Golo Kanté, dizendo que era um cara que tinha muita parte física, muito pulmão e estava a todo momento se movimentando. Nessa entrevista, ele acabou falando sobre a Copa do Mundo com o Romário, óbvio, e em determinado momento desse bate-papo entre eles, o Romário tinha falado que colocava muita expectativa no Brasil para a Copa do Mundo, caso o Neymar estivesse 100%. E olhem só o que o Toni Kroos falou em cima dessa situação do Neymar estar 100%. Claro, acho que é a grande pergunta sobre o Neymar. Quando ele está 100%? Acho que é a pergunta dos últimos anos. E aí nunca se sabe como ele está fisicamente, com muitas lesões. É claro, acho que também pode ser que lhe falte o ritmo. Quantos jogos ele já perdeu nos últimos anos por lesões? E acho que é muito difícil dizer. Eu não estou tão perto, que agora ele está lesionado de novo. Outra vez tem que operar ou algo assim. E não se sabe quando ele volta. E claro, faltam só 6 meses até começar a Copa. Então não temos que falar de um Neymar que está bem fisicamente, que pode ajudar todo o time na Copa do Mundo. Mas essa é a pergunta, ele está bem fisicamente ou não? Com isso, a gente pode ver que o Kroos está colocando bem em dúvida a possibilidade de o Neymar sequer estar na Copa do Mundo. E colocando mais em dúvida ainda se hoje ele é capaz ou não de ajudar a seleção brasileira. E eu percebo que nem tanto no Brasil, tá? Porque aqui os nossos torcedores têm muita esperança sim em cima do Neymar. Só que fora do Brasil eu vejo que esse pensamento do Kroos ele é muito mais rotineiro. A gente vê de maneira muito mais comum outras personalidades importantes do futebol pensando da mesma maneira, de que o Neymar dificilmente está 100%. Guardiola elogia atacante brasileiro. Nesse final de semana teve o famoso Boxing Day, que é aquele jogo da Premier League, aquela rodada que acontece entre o Natal e o Ano Novo. E um dos melhores jogos, com certeza, desse Boxing Day
foi entre Manchester City e Nottingham Forest. O City está brigando na parte de cima da tabela, o Nottingham Forest tem um time muito ajeitado, que conta com alguns brasileiros, e no fim o City acabou levando a melhor, venceu por 2-1, com mais uma grande atuação de Ryan Cherki. O novo camisa 10 do City está jogando muita bola, é um cara muito técnico. Eu, particularmente, sempre estou curtindo ver os jogos dele. Enfim, ele decidiu de novo. Um gol e uma assistência. Mas o que chamou a atenção nesse jogo, além de, obviamente, a vitória do City? Um brasileiro se destacou muito nessa partida. O Igor Jesus, atacante que agora está no Forest, mas até então era jogador do Botafogo e teve já até convocação para a seleção. O Igor Jesus foi muito bem nesse jogo, mesmo sendo marcado por dois zagueiros incríveis. Ele estava sendo marcado pelo Rubem Dias e pelo Gvardiol, e direto estava levando vantagem sobre eles, fosse no pivô ou até mesmo em jogadas de velocidade. Tanto que o gol de empate do Forest foi marcado pelo Hutchinson numa jogada do Igor Jesus, que faz o facão, cruza de perna esquerda e encontra o Hutchinson. Depois da entrevista coletiva, isso acabou rendendo elogios do Guardiola, simplesmente do Guardiola, para o Igor Jesus. Olhem só o que o Guardiola disse. O Forest é uma equipe incrível. A maneira como jogam é inacreditável. O Igor Jesus ganha todas as bolas que disputa. Podem ter certeza que pro Igor Jesus esse foi um elogio considerável, vindo simplesmente de um dos melhores, se não for o melhor treinador da atualidade. E assim, o Guardiola falar isso sobre o Igor Jesus para mim não é nenhuma surpresa, porque desde quando eu vi o Igor Jesus jogar a primeira vez do gramado, eu já vi que ele era um cara diferenciado, um jogador acima da média. Sempre tenham isso em mente com vocês. Uma coisa é você ver um jogo da televisão, outra coisa é você ver um jogo do estádio e outra coisa é você ver um jogo do nível do gramado. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em jogo do Botafogo do nível do gramado, quando o Botafogo tava com o time acertadinho. Tava o Almada, tava o Luiz Henrique, tava o Igor Jesus, e eu fiquei realmente impressionado com o Igor Jesus. O quanto ele briga lá na frente para abrir espaço para os seus companheiros. Bola no pivô, dificilmente o zagueiro vai conseguir tomar dele. Ao mesmo tempo que ele é um cara forte, ele é um cara rápido também. Então acredito que seja até um nome que esteja ali no radar do Ancelotti, pensando em seleção brasileira. Endrick perderá jogos do Lyon. Pois é, gente. O Endrick nem assinou seu contrato de empréstimo ainda com o Lyon e já sabe que vai perder metade dos jogos do mês de janeiro. Aí você deve estar se perguntando, poxa, será que o Endrick se lesionou? Ou o que vai acontecer agora? Ele vai ser queimado pelo treinador no Lyon? Não é nada disso. Na verdade, o Endrick vai ter que dar uma segurada na sua ansiedade para jogar por uma questão burocrática, de documentação. Existia a expectativa de que o Endrick pudesse fazer a sua estreia pelo Lyon já no dia 3 de janeiro, quando o Lyon vai enfrentar o Mônaco pelo Campeonato Francês. Só que isso não vai ser mais possível. Isso porque a Direção Nacional do Controle de Gestão aumentou o período para que os jogadores possam jogar após assinarem os contratos. Então, como ele vai assinar o contrato no dia 1, que é quando abre a janela de transferências na Europa, ele só vai estar apto para jogar em termos de documentação a partir do dia 5. Com isso, o primeiro jogo do Endrick pelo Lyon vai acontecer só no dia 11, que vai ser um jogo pela Copa da França contra o Lille. Aí beleza, aí ele vai conseguir jogar. Só que aí vem outros 2 jogos que o Endrick não vai poder jogar, que são 2 jogos da Liga Europa, onde o Lyon vai enfrentar o Young Boys da Suíça e o PAOK da Grécia. Nesse caso, como são os últimos 2 jogos da fase de grupos, da fase de liga, então ele só vai poder ser inscrito a partir do mata-mata, não pode ser inscrito durante a fase de liga. Como o Lyon tinha previsto 6 jogos para o mês de janeiro, ele vai perder o primeiro agora, do Campeonato Francês contra o Mônaco, e vai perder contra o Young Boys e contra a PAOK na Liga Europa. Então, de 6 jogos, ele só estará disponível para 3. Podem ter certeza que ele vai ficar bem irritado com essa situação, porque ele já não vinha jogando no Real Madrid e está indo para o Lyon justamente para poder jogar mais. Pelo menos agora, ele não vai jogar por uma questão de documentação, e não porque o treinador não vê que ele tem espaço, que ele tem qualidade para jogar. E digo mais, com a vontade que ele tá, a partir do momento que ele entrar no time titular do Lyon, ele não sai mais. Ele tá sedento por essa oportunidade de mostrar serviço para voltar para a seleção, para estar na Copa do Mundo. Então eu espero um Endrick nesses próximos 6 meses jogando de maneira avassaladora e fazendo muitos gols. Você também? Acesso total gera polêmica. Nesse final de semana foi lançado um documentário pela Globo no Globoplay. Esse documentário se chama Acesso Total.
Nesse acesso total, eles pegam a temporada inteira de um time e vão mostrando os bastidores. Não só o que o clube quer que mostre. Então mostra os treinamentos, jogador no departamento médico, a preleção do treinador, mostra discussões, enfim, os jogadores no hotel, bem bastidor mesmo. Muito parecido com aquela série que tem na Prime, do Tudo ou Nada, que é bem comum na Europa, que já fizeram do Arsenal, do Borussia Dortmund, do Manchester City, que eu até indico que você que curte futebol, assista porque é muito legal ver os bastidores dessa maneira. Então a Globo lançou o acesso total nesse final de semana da equipe do Palmeiras. Só que nesse ano, vocês sabem, o Palmeiras não ganhou nada. Ou seja, lá no começo da temporada, o Palmeiras fechou esse acordo com a Globo para fazer o acesso total, sem saber o que eles ganhariam. E é por isso que isso está gerando muita polêmica nas redes sociais, principalmente entre os torcedores do Palmeiras, que estão revoltados com o fato de ter um documentário de um ano em que o time não ganhou nada. E alguns estão até protestando, dizendo que o nome do documentário deveria ser Vice Total, Vergonha Total. Ele já está disponível na Globoplay. Eu assisti os 2 primeiros episódios e gostei bastante. Para você que não for palmeirense, é bem legal você ver como funcionam os bastidores, o dia a dia do clube. Eles vão acompanhando alguns jogadores em específico, tem as entrevistas, e eu achei bem legal. Mas pros palmeirenses está tendo uma polêmica muito grande. É que é assim também. Não tem como o clube saber o que ele vai ganhar na temporada. E como a gravação é da temporada, então eles fecham um acordo, obviamente, antes do ano começar. Tanto que, há alguns anos, a Globo fez também um acesso total na época do Corinthians, que naquela temporada também não ganhou nada e foi no mesmo estilo. Muito legal. E só esclarecendo, eu não tô falando pra você assistir, seja na Prime, seja na Globoplay, por publicidade. Não é publicidade. Só tô dizendo uma recomendação. Se você curte futebol, ver esses bastidores é muito legal. São Paulo negocia com volante. Vindo agora para a parte do mercado da bola do Boletim Weiner, vamos falar sobre o São Paulo, que tem negociações em andamento para contratar um volante que está sem espaço no Flamengo. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o São Paulo tem interesse na contratação do Alan. O Alan, que foi pouco aproveitado pelo Flamengo ao longo de 2025, realizou 33 jogos, com a maioria sendo vindo do banco de reservas, e hoje ele, convenhamos, não tem espaço. Como que ele vai jogar no meio-campo que tem Pulgar, que tem Jorginho, que os reservas são Saul, Nicolas de la Cruz, fica complicado mesmo. Sem contar que o Alan no Flamengo mesmo nunca foi aquele mesmo jogador que foi no Fluminense e no Atlético Mineiro. No Galo eu gostava muito dele, tinha um passe bom, era firme na marcação. No Flamengo é um jogador diferente, parece até que quando ele tá em campo a saída de bola do Flamengo piora muito. Enfim, sem perspectiva de ser aproveitado pelo Flamengo para 2026, ele interessa ao São Paulo. O São Paulo sinaliza com o interesse no Alan por empréstimo de um ano, tendo a obrigação de compra caso ele bata determinadas metas. É um modelo de negócio que pode acabar agradando o próprio Flamengo, porque ele desincha o elenco com a saída do Alan, o Alan não seria aproveitado, se livra do salário do Alan, o que também representa um percentual interessante da folha salarial do Mengão, e ele vai para o São Paulo tendo a oportunidade de mostrar serviço para depois ser comprado. Eu não vou medir o Alan para o São Paulo com a régua do Flamengo. O que eu quero dizer com isso? Que ele pode não ter servido no Flamengo, onde a concorrência é muito grande, onde o time é mais qualificado. No São Paulo, que é um time que não é tão bem estruturado, e onde ele chegaria, na minha opinião, até com potencial de ser titular, eu acho que ele pode acabar se dando bem. O Alan pode ter ido mal no Flamengo, mas no Galo foi bem, no Fluminense foi bem. Aí fica o questionamento. Ele chegaria no São Paulo sendo o Alan do Flamengo ou sendo o Alan do Galo e do Flu? Porque às vezes tem muito disso. O jogador vai bem em outros times, passa por um outro time e não vai bem, e precisa mudar de ares para poder recuperar sua confiança. Lembrando, o Alan tá com 28 anos e tem contrato com o Flamengo ainda até 2027. Flamengo faz oferta por Caio Jorge. Quem tem acompanhado as últimas edições do Mercado da Bola sabe que uma das prioridades do Flamengo para 2026 é contratar um novo atacante. Tanto que o Flamengo chegou a sinalizar com uma proposta de mais de 20 milhões de euros para Lazio da Itália, pelo atacante argentino Tati Castellanos, tem Anderson Talisca, do Fenerbahçe no radar. E agora o Flamengo mira um jogador que voou em 2025 no futebol brasileiro, jogando pelo Cruzeiro, um rival direto. Tô falando do atacante Caio Jorge, de 23 anos, que fez muito gol nessa temporada. Depois de ele fazer 26 gols e 9 assistências em 46 jogos e ser até convocado para a seleção brasileira, informação da ESPN é de que o Flamengo fez uma proposta para tentar comprá-lo. O Flamengo quer um novo perfil de atacante para 2026. Eles já têm o Pedro, que é um atacante mais de pivô, mais de presença de área. Só que o Flamengo quer também um atacante de mais mobilidade, que ajude a pressionar no campo de ataque.
Tanto que esse é até uns pedidos do Felipe Luiz, caso ele renove com o Fla. Caio, então, foi identificado como o nome ideal. O Flamengo já fez uma proposta por ele no valor de 30 milhões de euros. Para vocês terem uma ideia do quão grande é essa proposta, se o Cruzeiro vier a aceitar o valor, o Caio se torna a maior contratação da história do futebol brasileiro, superando a contratação no começo desse ano de 2025 do Palmeiras, quando pagou 25 milhões de euros para tirar o Vitor Roque do Barcelona. Então seria uma contratação muito grande. Eles fizeram essa proposta de 30 milhões de euros e ainda ofereceram uma alternativa. O Cruzeiro aceitar 22 milhões de euros, mais o atacante Everton Cebolinha, que está na mira do técnico Tite para 2026. Apesar dos valores tentadores apresentados pelo Flamengo, o presidente do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, concedeu a seguinte declaração para Itatiaia. O Flamengo fez uma proposta e nós fizemos uma outra proposta. A proposta que o Flamengo fez não satisfaz a gente, que é o que os caras falaram aí. Para vender o Caio, nós queremos 50 milhões de euros. Esse é o nosso preço. Ou seja, o Pedro Lourenço confirmou que sim, a proposta é desses 30 milhões de euros que tem sido comentado, e ele disse que só vende por 50. Quando ele coloca o valor em 50, ele já está colocando um valor que o Flamengo não vai atingir. O Flamengo não vai pagar 50 milhões de euros no Caio Jorge. Com 50 milhões de euros, você pode tentar contratar até um atacante de bom nível que está na Europa. Então acho difícil que eles paguem esse valor no Caio. Aí já é bem acima do que eles podem pagar. O Caio está muito bem valorizado no mercado nesse momento. Recentemente ele foi procurado também pelo Zenit da Rússia, pelo West Ham da Inglaterra, mas o Cruzeiro tem sido bem estratégico na maneira que está agindo e tem feito de tudo para segurá-lo, até porque ele tem contrato até 2028. O Cruzeiro, com a estrutura que tem hoje, com o time que está querendo montar, após ter contratado o Tite, ele está certo em querer manter um jogador tão importante quanto o Caio. Se o Cruzeiro quer em 2026 brigar por Brasileiro, brigar por Libertadores, precisa manter o Caio. E o Flamengo tá na dele. O Flamengo hoje tem dinheiro, tem influência, tem time bom, paga em dia. É o sonho de consumo de muitos jogadores do futebol brasileiro. Então hoje ele pode se dar o luxo de tentar tirar destaques até mesmo dos seus rivais. O Flamengo fez isso para 2019, é só vocês se lembrarem. Quando eles contrataram o Arrascaeta, na época o Arrascaeta era peça fundamental do Cruzeiro. O Bruno Henrique era peça fundamental do Santos. O Gabigol pertencia à Inter de Milão, mas tinha acabado de jogar um ano emprestado no Santos também. Então agora eles podem tentar repetir esse método que já deu muito certo no passado. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários as suas opiniões, seus comentários sobre a primeira edição do Boletim Viner. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi só o primeiro dessa segunda, primeiro vídeo da semana também. Eu espero profundamente que você aí tenha curtido. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!